o nosso propósito é reinventar como as pessoas montam a sua casa. Eu comecei, na realidade, a minha carreira profissional no esporte, né? Com 13 anos de idade, eu comecei no kart, fui até a Fórmula 3, corri na Inglaterra, mas o esporte me deu bastante coisa boa para poder, né, aplicar na minha vida e hoje na Madeira. Então, mas acabei me formando em engenharia de produção, que também me ajudou muito aí no desenvolvimento, né, da companhia hoje, né? Então, basicamente, aí foi a minha carreira inteira. Trabalhei um tempo, logicamente, com a empresa familiar. Madeira surgiu depois de um debate de ideias. A gente chegou aí para os Estados Unidos, ver outros tipos de negócio, mas a gente via que, como a gente exportava muito para os Estados Unidos, o mercado americano crescia bastante, a venda de produtos para casa, né, no online. O capital que a gente, né, conseguiu investir na Madeira, basicamente foi a comissão das vendas das máquinas usadas que a gente acabou vendendo. Meu pai, né, acabou falando, cara, se vocês conseguirem vender as máquinas usadas aqui da empresa para poder pagar as dívidas, né, que ficaram, a gente paga uma comissão para vocês. Então, a gente criou um blog, né, conseguiu fazer todo o cadastro técnico, né, das máquinas, e eu aprendi a divulgar no Google AdWords, né, e isso fez com que a gente alcançasse o Brasil inteiro. Basicamente, e aí estudando um pouquinho de engenharia de produção, quem conhece um pouco mais a história da Toyota, foi assim que surgiu a Toyota. A Toyota não tinha dinheiro pós Segunda Guerra para poder verticalizar, né, a fabricação, né, de automóvel. Então, o que ela fez? Ela criou o modelo, né, just in time, aonde o seu parceiro, né, o seu fornecedor, né, teria o estoque e eu fazia uma cadeia integrada para poder produzir o carro, né? E foi exatamente a mesma ideia que a gente fez para o varejo, né? Em vez de criar e replicar o estoque, a gente criou uma cadeia integrada com os fornecedores, né? Então, a gente trazendo o estoque do fornecedor para a nossa plataforma, e assim que a gente vendia, a gente conseguia, né, fazer a logística dessa operação, né, end-to-end, né, desde a coleta até a entrega final, né? Esse nome nos Estados Unidos é chamado de dropshipping, e é um conceito que a gente praticamente foi um dos pioneiros aqui no Brasil. A gente, inclusive, teve a ajuda de 2 empresas americanas que já faziam esse modelo lá nos Estados Unidos, né, com a vinda dos investidores após 3 anos da companhia ter sido fundada. Bom, então, no começo, a gente, né, criou a empresa muito mais por necessidade. Então, a gente, né, enxergou o mercado americano, né, e quis replicar isso aqui no Brasil. Depois, a nossa visão ela começou a ser ampliada, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito mais a gente resolvendo, né, o problema do ecossistema para casa, ou seja, ser uma empresa onde consegue conectar produtos e serviços para casa em uma única plataforma, né? Independente se o sourcing, né, se a compra da mercadoria é nossa ou através, né, de um marketplace, né, que outros varejistas vendem na nossa plataforma. Então, a nossa missão é realmente facilitar e num processo muito complexo, que é, né, decorar, construir, né, uma casa, se tornar mais simples e mais prazerosa, né? Então, que a gente fala aqui que é como a gente vai reinventar a maneira de como as pessoas montam a sua casa. Então, né, partiu de um simples varejo, né, para criar um ecossistema, né, de casa, né? Inclusive, recentemente nós compramos, né, uma plataforma de serviço, onde a gente hoje consegue adicionar, né, alguns outros serviços, né, nesse ecossistema. As principais dificuldades que a gente encontrou, ela foi dividido em várias etapas, né, do processo dos últimos 14 anos, né, da companhia. Logicamente, no início, a gente, né, tinha muito mais uma necessidade de ter recursos, né, para poder fazer os investimentos necessários em tecnologia, em marketing e contratação do time.
né? Então tivemos que desenvolver um modelo onde a gente usava, né, pouco capital, e aquele pouco capital foi investido, né, por mim, pelo Marcelo e pela família. Logo depois, né, com a chegada dos investidores, foi justamente, né, como aumentar e melhorar a governança, né, de novos sócios e garantir que aquilo, né, representasse, né, uma empresa muito mais madura, e também gerenciar um aporte, né, de dinheiro e alocar o capital nas iniciativas corretas para poder, né, crescer, né, e ao mesmo tempo gerar resultado. A logística começou, né, com uma operação de supply chain, né, controlada pela Madeira, mas a área de transporte, né, sendo feita através de parceiros e terceiros, né. Ao longo do tempo, a gente enxergou que as transportadoras, pelo menos do nosso segmento, não teriam o investimento ou a capacidade, né, de escalar conforme o crescimento que a gente teve, principalmente para produtos pesados e multivolume, porque móveis e produtos de materiais de construção, eles são muito mais pesados, frágeis e principalmente multivolume. Então, começou a ficar muito mais complexo, né, esse ganho de escala e o controle. E o supply chain, na realidade, né, quando a gente fala logística, a gente tem que falar um pouco mais amplo, porque o supply chain ele envolve desde a concepção da ajuda, né, da construção de uma embalagem correta para ser transportada, né, via e-commerce, né, até a entrega do last mile para o consumidor final, né, subir no apartamento daquele produto pesado. Então, né, diferente do varejo tradicional, que geralmente tem o estoque, né, avançado e faz o last mile, a Madeira faz o supply chain completo, end-to-end, né, desde da primeira milha, a transferência, né, e o last mile, e a concepção, né, da embalagem para poder ficar mais eficiente nesse processo, né. Então a gente investe muito, né, hoje provavelmente nós somos uma das grandes transportadoras, né, de produtos pesados no Brasil, né, que ajuda a gente a criar um diferencial competitivo e uma grande barreira de entrada também para o segmento, onde a gente contrata a transportadora em algumas praças e tem um modelo que a gente contrata o agregado direto, né, a pessoa que geralmente tem o caminhão, que é muito normal no Brasil, né. É um mercado de imóveis no Brasil, um mercado de quase 90 bilhões, né, de reais, e materiais de construção, um mercado que ultrapassa 100 bilhões de reais. Então, além de produtos, né, como eletro, né, então a gente está em um segmento que pode ultrapassar aí próximos da barreira de 250 bilhões, né, de reais só no Brasil, né, sem ainda considerar, né, a nossa ambição de expandir para outros países também. E hoje a gente já tem aí próximo de 26%, né, de market share na nossa categoria no online, né? Então cada ano a gente consegue ganhar entre 5% a 6% o aumento de market share, né, no nosso segmento. Os outros desafios são desafios que eu acho que qualquer empresa enfrenta. Então, primeiro, o número 1 é pessoas, né? Então, como a gente conseguir realmente ter e atrair e manter os melhores talentos. Então, a gente tem evoluído, né, a nossa cultura e a nossa forma de contratar e manter as pessoas. Então, isso, com certeza, é o que faz realmente as coisas acontecerem. E, recentemente, a gente está criando, né, que a gente está chamando aqui de MOS, Madeira Operating System, que é uma combinação de mecanismos para que a gente consiga realmente escalar a empresa e para que ela vire realmente, né, tem uma excelente operação. Hoje a operação é basicamente, né, nacional no Brasil. Logicamente a gente tem uma missão de ir para outros países, mas a gente entende que precisa haver uma consolidação primeiro no Brasil, que representa 60% do PIB da América Latina. Então o Brasil já é super relevante, né, onde a gente quer chegar. E tem, né, todo esse esforço, né, para poder criar, né, esse ecossistema, né, de produtos e serviços para casa. Então a gente está tranquilo com relação à expansão internacional. A gente conta com isso porque países aqui da América Latina, né, eles possuem
problemas similares para poder resolver, né, tanto na cadeia de construção, desenvolvimento de produto, logística e também na distribuição, mas a gente está muito pé no chão com relação a conquistar o Brasil primeiro, né? A gente quer ter realmente um market share super relevante no online e no offline também. A gente não abre faturamento, a gente tem aí 2.500 colaboradores distribuídos, né, em todas essas áreas. A gente tem por volta de cento e poucas lojas, né, guide shop. A gente tem operação né, de 1P, 3P, marketplace, né, e-commerce, né, tradicional. A gente tem, né, empresas de serviço. A gente cresceu nos últimos 10 anos numa taxa em média de 60% ao ano, né? Este ano a gente vai crescer um pouquinho menos, por volta de 30%, 35%, devido, enfim, à conjuntura, né, macroeconômica. Mas o mais importante é que a gente ainda, né, acredita que dá para crescer 10 vezes, 10x nos próximos 5 anos, né? Então essa é a nossa grande ambição. E a gente deve expedir por volta de 400 a 500 mil pedidos por mês, né, de produtos. Hoje somos já o maior, né, player disparado, né, de móveis no canal online, e com certeza, né, um maior em algumas categorias, né? Então hoje nós somos o maior vendedor de guarda-roupa do Brasil, maior vendedor de sofás do Brasil, inclusive passando grandes players tradicionais com mais de 60 anos. Assim, eu sou um empreendedor que gosto muito da operação, continuo, né, apaixonado para entender os detalhes. Logicamente, meu papel hoje é muito mais estratégico, né, e invisto meu tempo, quase 50% do meu tempo, com o time de pessoas e cultura, que é uma das coisas que realmente faz o ponteiro mexer, né, e recentemente criando essa nova governança da companhia para ela poder continuar escalando. Então, o gargalo só muda de lugar, mas logicamente hoje eu sou menos jogador e mais técnico, não dá para fazer as duas funções. Então, e aí logicamente é um aprendizado muito grande para mim, porque como a empresa cresce muito rápido, né, ela é praticamente uma empresa nova, com complexidade nova todo ano. E a gente, logicamente, vai buscando se reinventar, né, para poder continuar crescendo junto com a companhia, que é um grande desafio para a gente e para os executivos daqui de dentro, né? Nosso propósito é desafiar o status quo, né, e fazer com que as coisas para casa fiquem muito mais simples e muito mais prazerosas. A nossa missão é ser o maior ecossistema de produtos e serviços para casa da América Latina, tá? Então esses são realmente a nossa estrela guia, né, que nos guia todos os dias. Os principais marcos, na realidade, primeiro, logicamente, foi o desenvolvimento na nossa plataforma Dropshipping, que fez com que a gente realmente construísse algo diferente, né, no mercado e com alguns diferenciais competitivos. Depois foi a entrada dos fundos de investimento, onde trouxe realmente uma governança muito grande para a companhia e, logicamente, a gente conseguindo aprender, né, a lidar com outros sócios. E a gente teve 5 rodadas de investimento, então cada etapa, né, foi entrando mais investidores e a complexidade foi aumentando. E todas as rodadas de investimento foram para algum tipo de nova iniciativa, né? Então, né, no começo a gente trabalhava só com dropshipping, depois a gente implementou, né, a plataforma de marketplace, depois a gente teve que fazer investimento para construir nossa operação logística, depois a gente fez, né, uma etapa de aquisições de companhias para poder, né, acelerar, né, não organicamente, né, o nosso ecossistema, né, e mais recentemente passando por esse novo modelo de governança que eu citei, né, agora há pouco, para poder construir os próximos 30 anos da Madeira. Um negócio muito bacana que a gente conseguiu criar, que foi codificar os nossos princípios. A gente colocou os nossos princípios, que são comportamentos que fizeram a gente ter sucesso até aqui, e comportamentos que a gente espera, né, que a gente precisa para poder ter sucesso no futuro. E o legal é que a gente criou os nossos 12 princípios de liderança, que é o que rege a cultura da companhia, e um alinhamento muito grande. É muito forte isso para a gente hoje.
E essa codificação dessa cultura é justamente as características e as atitudes que a gente teve que fazer para chegar até aqui e garantir que vai ter a consistência daqui para frente. Isso, né, para justamente, como eu falei para vocês, a gente construir uma empresa centenária, não só uma empresa de alguns anos, né? Então, e a gente está muito animado para isso, né? E fazer da forma correta, né? A gente vê que eu acho que talvez alguma geração que está vindo agora, né? A gente vê vários escândalos não legais aí, né, no mercado. Então, acho que fazer a coisa certa, transparente, com bastante integridade é realmente um dos nossos princípios que a gente, né, não negocia.